Boa noite, pessoal. Então, quem for entrando, vai deixando aí seu boa noite, vai dizendo da onde que tá falando. Vamos dando um tempinho aí pro pessoal ir chegando. Coloquei lá no grupo agora, no grupo dos alunos, tá? O link para nossa aula, certo? Então, quem vai chegando aí, vai deixando seu boa noite, vai dando seu oi, vai dizendo da onde que tá falando. Quem já é aluno, quem não é aluno. Vai dando aí seu oi, vai deixando aí seu oi, tá? Hoje a gente vai então, bom, para quem não me conhece, quem está chegando agora, quem não é aluno, meu nome é Deise, sou terapeuta integrativa, sou filha de cigano, espiritualista, tá? Professora de baralho cigano. Então, pessoal, a aula de hoje, então, vai ser como fazer a leitura do bloco de 9 cartas, né? A gente teve uma live semana passada, onde eu comecei falando, né, sobre os tipos de tiragem, como escolher, né? Eu acho que a maior dificuldade para quem está começando é escolher qual o tipo de tiragem que vai fazer, né? Se vai escolher uma pergunta objetiva de 3 cartas, de 5 cartas, de 7 cartas, um bloco, uma mini mesa real. Mesa real, então, nem se fala, né? Muita gente que está começando quer abrir aquele monte de cartas, já quer sair lendo a mesa real, e minha dica é, deixa a mesa real por último, tá? A gente tem mandalas, a gente tem metodologias que vão te acrescentar muito, tá? Mas deixa a mesa real para mais adiante, para mais para frente, tá? Para quem está começando, para não se embananar tanto. Não que seja tão difícil assim, não. Quando os meus alunos, né, à medida que forem tendo acesso às aulas de mesa real, vão vendo que não é tudo isso de dificuldade, tá? Tem técnicas que ajudam a simplificar. Mas é uma técnica que ela vai requerer que um tempo, né? Vamos botar assim, uma mesa para te fazer para 6 meses, 1 ano para a vida de uma pessoa. É onde tu vai ver toda uma vida de uma pessoa, tá? E o nosso consulente está ali procurando um esclarecimento, uma coisa mais imediata. Então, até pra gente, né? A gente vai ali para jogar e a gente quer uma resposta mais rápida, mais objetiva, direto ao foco, direto ao assunto, tá? Então, quem for chegando aí, vai deixando seu boa noite, vai dizendo da onde que tá falando, qual é a cidade que tá falando, pra gente saber até onde que tá chegando a nossa live. Eu tô abrindo aqui o meu material, que eu organizei direitinho para a aulinha de vocês, tá? Mas, quem é aluno, eu deixei um tema durante a semana. Se não fez, pode fazer agora. Escolher um setor da sua vida e trazer para a aula que a gente vai tá abrindo aquele setor, tá? Então, escolhe um setor. Eu quero saber da minha vida amorosa, eu quero saber da minha vida financeira, eu quero saber, enfim, tá? O que eu vou pedir? Abre aí um bloco de 9 cartas. Embaralha, né? Corta, mentaliza. Pode tanto separar a carta tema, pode separar a carta tema do setor, né? Se eu quero saber da minha vida financeira, eu vou tirar a carta dos peixes. Se eu quero saber da minha vida amorosa, bom, se eu sou casado, ou se eu tenho um namorado ou uma namorada, eu vou escolher a carta da aliança. Se eu sou uma pessoa solteira, eu vou escolher a carta do coração. Coloca no centro do bloco, né? E abre 1, 2, 3, 4, pula o centro do bloco, que vai ser o 5, 6, embaixo 7, 8, 9. Abre um bloco de 9 cartas, vira o baralho e me dá o fundo do deck. E traz aqui pra gente, tá? O primeiro que trouxer isso, para mim, vai ser o bloco, desculpa, não é a mini mesa para outra aula, mas vai ser assim também. Traz para mim, tá? O que tu abriu aí, que eu vou abrir aqui e a gente vai fazer junto. Beleza? Quem aí vai trazer para mim isso que eu tô pedindo? Faz aí rapidinho e me traz. Traz aqui. Traz aqui para nós. Boa noite, boa noite. Traz aqui para nós e vamos destrinchar esse setor aí. Quem aí tá com o seu baralho? Vamos interagir, pessoal. Vamos falando aí comigo.
aí a nossa live tem um maior alcance e fica mais dinâmica, a aula fica mais proveitosa. Já já eu vou virar a câmera e aí vocês vão parar de ver o meu rostinho simpático. Estou aqui abrindo o nosso material, porque quem me conhece, quem é meu aluno, sabe que eu gosto das coisas bem didáticas, né, bem organizadas. Inclusive, gente, eu não consegui subir a aula que eu gravei da live que caiu, né? A live caiu e eu não consegui deixar salvo aqui no YouTube para os alunos, tá? Para quem não sabe, a live fica salva só para os alunos depois. Então, se você não é aluno, não sai da live para não perder o conteúdo. Pega caderno, caneta, papel, anota o que tu achar que é importante e não sai da live, porque não vai ficar salvo para todo mundo, fica salvo só para os alunos. Quem não é aluno e quiser conhecer, pode entrar em contato aí pelo WhatsApp, DDD 51, número 994-988-774. Eu tenho que pensar no meu número, que esse é um número só para os cursos e para terapia integrativa. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Quem aí vai abrir o bloco para mim? Abre um bloco para mim e me diz qual é o setor que tu vai investigar. Vamos lá. Primeiro que trouxer, ganha. Vai pensando aí, vai embaralhando as cartas, mentaliza, abre aí. Se quiser marcar um setor, bota a carta tema do setor no centro da mesa. Vale saúde, vale tudo. Hoje eu tô boazinha. Como eu falei no grupo, para quem é aluno, tá? Não importa que não assistiu outra aula, vamos desmembrar isso aí juntos hoje. Todo mundo vai ajudar. E antes de partir para a mini mesa real, eu vou trazer as mandalas para vocês. Bem como tá lá no curso, tá? No curso vocês têm as mandalas antes da mini mesa real. Então a gente tem trabalhado perguntas objetivas com 3, 5 ou 7 cartas. A gente tem trabalhado... agora vamos começar a trabalhar o bloco. E o próximo que a gente vai começar a trabalhar vai ser a mini mesa real. Vamos lá. Bom? Então, deixa eu começar explicando aqui como que funciona, né? O bloco de 9 cartas, gente, assim, como eu já tinha dito para vocês, quando vocês querem uma pergunta muito rápida, muito objetiva, vai ser a opção melhor, vai ser uma tiragem com 3 cartas, onde vocês conseguem ver ali um sim, não, uma resposta breve, uma síntese ali da tua resposta, né? E uma carta conselho e uma previsão, né? Dentro dessa temática de algo que se acontece, né? Depois, 5 cartas, a gente já começa a conseguir trabalhar um pouco o tempo com influências diretas e influências externas, né? Dentro da situação. Também temos ali daí a carta conselho com a soma das cartas e depois com a segunda soma a gente vai ter uma previsão dentro dessa situação. Com a tiragem de 7 cartas, tudo isso está lá no material que eu vou estar postando hoje ainda para vocês lá, tá? Com a tiragem de 7 cartas, vocês têm tudo isso e mais tempo. Então, eu consigo colocar ali uma pergunta, se isso ocorre em até 3 meses, tá? Se ocorre em até 30 dias. Então, ali eu tenho uma marcação de tempo, como que as coisas ao longo desse tempo vão estar se desenvolvendo. E quando eu tenho o bloco de 9, e quando eu quero investigar, tá, uma área da minha vida, o ideal é o bloco de 9 cartas, tá? Ou uma mandala referente àquele setor. A gente tem mandala financeira, tem mandala pro amor, mas se tu tem uma pergunta dentro de um contexto, de um tema, tu vai trazer para o bloco de 9 cartas, tá? Então, assim, eu quero saber, por exemplo,
uma pergunta que eu fiz um tempo atrás, né? Se eu ia conseguir, eu faço faculdade e tal, e eu estava tentando um estágio no meu setor. E eu queria saber se eu ia conseguir aquele estágio, né? Eu fui numa entrevista e tal, mas aí eu não queria fazer uma pergunta para saber se eu fui bem na entrevista, outra pergunta para saber se eu vou, né, dentro de tal período, se eu ia passar no processo seletivo, tá? E não queria fazer outra pergunta para saber se ia ser bom, tá? Então eu abri um bloco de 9 cartas, eu separei uma carta tema e eu abri um bloco de 9 cartas para mim. E dentro daquele bloco de 9 cartas eu consegui ver do início ao fim desse processo seletivo como que as coisas estariam acontecendo e como que ia ser o desfecho dessa situação. Porque no bloco de 9 cartas você tem todas essas informações, todas as interferências, tem um monte de informações, tá? E era isso que eu queria saber, eu não queria fazer um monte de pergunta para chegar a uma resposta final ali, né? Então, o ideal é um bloco de 9 cartas. Eu quero saber como que vai ficar a minha vida financeira em até 3 meses. Eu posso abrir um bloco de 9 cartas, eu posso abrir uma ferradura financeira, tá? Eu quero saber do meu relacionamento, do meu casamento, como que vai ficar em até 6 meses, tá? Eu vou lá, vou abrir. Enfim, por que praticar o bloco de 9 cartas? Porque ele vai estar dentro da mini mesa real e ele vai estar dentro da mesa real, tá? Então, quando tu vai abrir uma mesa real, uma mini mesa real, tu precisa ter domínio do bloco de 9 cartas, tá? Para poder destrinchar aquele setor na vida do consulente. Não basta tu ver ou fazer uma leitura linear, uma leitura por distância, tá? Às vezes a distância vai dizer para o nosso consulente se aquilo se concretiza, se materializa, se não se materializa, tá? Uma previsão dentro daquilo ali, mas os detalhes quem vai nos trazer é o bloco de 9 cartas. Então aí a importância de se praticar e muito o bloco de 9 cartas, tá? Além dele te trazer uma resposta para uma pergunta de forma objetiva, sem que tu tenha que abrir uma mini mesa real ou uma mesa real, é mais ou menos isso aí, ó. Eu quero saber da minha vida financeira. Eu não vou abrir uma mini mesa real só para minha vida financeira. Eu não vou abrir uma mesa real só para saber da minha vida financeira. Eu posso abrir um bloco de 9 cartas e eu posso abrir uma ferradura financeira, tá? Eu prefiro ainda o bloco de 9 cartas, tá, gente? A ferradura financeira, ela é bem analítica, né? Então ela vai nos dizer o que está a nosso favor, o que está contra a gente. É uma boa, assim, para uma autoanálise, né, da situação financeira. É uma boa, não é uma ruim, entende? Mas vamos dizer que você já fez isso recentemente. Você já sabe os seus pontos fortes, você já sabe os seus pontos fracos, né, no setor financeiro. E aí agora você quer saber como que fica de fato a situação em tanto tempo, né? Então vamos para o bloco de 9 cartas. E aí, alguém vai me trazer esse bloco aí? Alguém abriu aí o bloco, vai me trazer, me dá um setor. Me dá um setor aí. Vamos lá. Para a gente poder dar aqui o passo a passo do bloco de 9 cartas. Ninguém? Aqui o materialzinho já tá na mão. Amoroso. Tá. A Zil quer saber. A Zil, eu acho que é a Zil. O Zil é a aluna Zil? É a aluna Zildete? Então, vamos virar aqui, arrumar bonitinho. Isso. Tá dando pra ver direitinho aí, gente? Tá boa a imagem? Interajam comigo pra live não cair. Aliás, eu descobri isso, né? Porque a nossa live caiu
por falta de interação. Então, eu preciso da interação de vocês. Então, vamos interagir aí na live, para a live não cair de novo. Tô arrumando aqui que eu consegui derrubar todas as minhas cartas. Amadas cartas. Eu gosto da live, eu gosto muito do Meet, gosto do Teams, pra gente trabalhar ali, né? Mas eu gosto mais do Meet e do Teams, tá? Mas eu ainda não tenho acesso a gravá-lo, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos abrir aqui um bloco de 9 cartas. Olha só a carta que cai. O baralho ouve a gente, gente. O baralho ouve a gente. Então vamos dizer que eu quero saber da minha vida financeira, minha vida amorosa, tá? Então eu quero saber aqui da minha vida amorosa. Vamos ver aqui, quem é que estava perguntando aqui? Agora eu acho que vai chover nome. O primeiro nome que me der com data de nascimento, a gente abre um bloco de 9 cartas aqui. Primeiro, para o setor amoroso. E tem que ser solteiro ou solteira. O coração é a carta tema. Beleza, isso mesmo, Zildete. Ó, Priscila Paula. Bom, eu vou deduzir que esse seja todo o teu nome. Eu vou te mentalizar aqui. Priscila Paula, 10/9/1979. A Zildete é solteira? Então vamos abrir um aqui depois para ti, tá, Zildete? Então vamos aqui para Priscila Paula. Tu vai ganhar de qualquer jeito, né, Zil? A gente pode abrir até no grupo ali. Tá? Para quem não é aluno, tem contato. Então tá, Priscila Paula, 10/7/1979. Priscila Paula, 10/7/1979. Priscila Paula, 10/7/1979. Bloco de 9 cartas. Como fica a vida de Priscila Paula amorosa em até 3 meses? Como fica a vida de Priscila Paula em até 3 meses? Como fica a vida de Priscila Paula amorosa em até 3 meses? Vamos lá, então. O que eu vou fazer, gente? Eu separei a carta tema, vou colocar no centro. Eu vou abrir aqui 3 cartinhas, tá? Aqui eu consigo já ter uma nuance, ó. Já tem uma criança aqui, isso é interessante. Aqui nós temos a cruz Ui. E aqui nós temos a torre. Eu tenho aqui essa energia aqui me dando já um spoiler da situação, né? Então aqui eu posso ter uma situação meio kármica aqui, né? Posso ter aqui uma situação meio kármica aqui. Aí, se a minha consulente estivesse aqui, ela me separaria, eu abriria um leque, ela me separaria as cartas. Como a minha consulente não está aqui, ela está aí, eu vou abrir aqui assim, tá? Eu vou pegando as minhas cartas de forma aleatória no meu lequezinho. Priscila Paula, tu vive muito no passado, Priscila Paula. Tu vive muito no passado. Por que que a minha consulente vive um pouco no passado, mas também olha para o futuro dela, né? Ela tá um pouco ansiosa pelo futuro, mas ela tem aqui uma vivência de passado, por conta dessa árvore aqui na mente dela, né? Ela tem umas coisas aí meio enraizadas na mente dela, algumas coisas que...
E aí aqui, ó, essa âncora aqui também, mas enfim, tudo isso é spoiler. Então vamos lá. Olha que carta que saiu no fundo do deck. A cruz. Sofrência. Que sofrência. Então assim, o que a gente vai fazer primeiro? Qual é a carta tema? Coração, tá? Se eu não tivesse separado, eu ia olhar o coração. Agora eu vou fazer, por que eu comecei olhando pra cá, tá? Se vocês observarem, eu comecei a falar daqui. Deixa eu até fazer assim, ficou melhor, né? Agora dá pra ver toda a mesa, né? Todo o bloco. Então, por que eu comecei por ali? Porque nós vamos fazer as colunas. Então, essa coluna vai ser o passado, aonde está a dona Priscila, tá? Aqui vai ser a nossa coluna de passado, aqui vai ser a coluna do presente e aqui vai ser a coluna do futuro da situação, tá? O que acontece aqui? Eu vou começar lendo aqui a coluna do passado da dona Priscila, tá? Como é que eu vou ler a coluna do passado da Priscila? Eu vou ler como se eu estivesse lendo uma linha. Eu vou ler assim, ó, assim. Então aqui a dona Priscila tinha um excesso de expectativas com alguma situação no passado, tá? Por que um excesso de expectativas? Essa árvore enraizada aqui, ela nos dá aqui uma certa atenção aqui na dona Priscila em relação às expectativas, às coisas que ela planejava, né? Então aqui ela tinha aqui um excesso de expectativas, ela ficou presa a alguma expectativa, algum ideal, tá? Aqui nessa coluna de passado, tá? Ela tem uma grande ansiedade de saber o que vai acontecer, como que vai ser, né? Por quê? Porque todo o resto aqui é para onde ela está olhando, ó, o olhar da nossa Priscila vem para cá. Então ela está presa aqui nessas questões de passado, ela teve aqui algo que encheu ela de expectativas, né? E ela está olhando aqui questões de futuro, querendo saber como que vai ser, tá? No entanto, essa âncorazinha, ó, ela faz peso nesse coração e impede aqui, neste momento, a dona Priscila de estar mudando de planos, mudando de trajeto. Por mais que a dona Priscila diga para nós aqui, eu acho que é Priscila, né? É Priscila, né? Mais que a Priscila diga aqui para nós. O que melhorou aqui? O que melhorou aqui? Por mais que ela diga aqui para nós, ai, eu quero mudar, eu quero uma coisa nova, eu quero novidade na minha vida, e ela quer, ela ainda carrega um peso nos sentimentos dela, por conta dessa âncora. Vamos botar assim, que essa âncora está fazendo um peso, um aperto no peito. Pode ser uma ansiedade, Priscila? A imagem melhorou? Então tá. Então aqui, ó, por conta dessa âncora, tá? Eu também tenho, com a âncora, uma outra questão, né? Que ela também faz peso para essa cegonha poder voar, poder alçar voos para outros lugares, tá? Então é aquela velha história que eu sempre digo para vocês, a posição das cartas importa, tá? O que está abaixo da âncora é o que a âncora está segurando, aquilo que a âncora está prendendo, entende? Aquilo que ela está fazendo peso para não andar, tá? Ela é uma carta neutra, ela não é uma carta negativa, tá? Em algumas literaturas a gente vai ter a âncora como uma carta positiva, tá? Mas ela é uma carta neutra. Ela fala muito de trabalho, fala de estabilidade. Mas por quê? Porque justamente porque estabiliza, né? Fica parado. Então o coração parado, um coração apertadinho, né? Tem um certo peso aí, tá? A gente tem aquela energia aqui do fundo do deck, da cruz, nessa situação, tá? E aqui? E a coluna de futuro da Priscila? Olha, Priscila, sabe o que eu vejo? E é bom que tu tenha cuidado
com pessoas que venham, sabe aquela história, só quero tirar uma casquinha? Então, neste momento, se tu não te soltar, se tu não te prender disso que te segura, tá? Isso que te prende, porque o que acontece? Às vezes isso se torna uma carência, tá? E a gente precisa saber para onde olha. Por que eu tô dizendo isso, gente, para ela? Porque aqui eu tenho os lírios, tá? Que me fala assim, ó, em ter maturidade, em amadurecer, numa certa inocência, só que ele também traz aquela questão, né, para adultos, tá? Porque a gente não pode falar certas coisas que cai a live. Então, assim, aquela questão de adultos, né? O chicote também vai falar nisso. E os ratos falam daquelas pessoas que vêm, pegam aquilo que querem e vão embora, que é assim que o rato é, né? O rato, ele é uma carta pesada. Então eu tenho aqui 2 cartas negativas e uma positiva. Lógico que a carta positiva, ela tá lá no topo, né? Então tá falando, e depois a gente vai ver isso no mental da Priscila. Então, por inocência, né? Por querer, vamos botar assim, em busca de afeto, em busca de uma pessoa, tá? É normal, a gente vai tentar se relacionar com outras pessoas, mas aqui eu vejo que no futuro dela, em até 3 meses, ela vai estar encontrando muito esse tipo de pessoa. Então ela vai ter que saber selecionar. E por que eu tô falando de selecionar? Porque esse chicotinho também pode bater nesses ratinhos para eles irem embora, para afugentarem. Então as coisas, Priscila, no futuro elas vão depender muito da tua mente, tá centrada, tá madura, tá tranquila, tá? Ter essa visão de saber selecionar as coisas, tá? De ter limites, porque aqui na carta do chicote da vassoura a gente também tem isso, limites. A vassoura já diz tudo também, é para varrer aquilo que não presta, tá? Então saber selecionar, porque tu vai encontrar pessoas nesse tipo. Tanto tu vai encontrar pessoas maduras, quanto tu vai encontrar pessoas oportunistas. Então saber diferenciar umas das outras vai ser bem importante aí no teu futuro. Sim, tu é ansiosa. Agora vamos falar aqui, ó. Aí depois que a gente leu as 3 colunas, como se fossem linhas, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai para as linhas. A linha 1, ela vai ser o plano mental da Priscila dentro dessa temática, dentro dessa situação. Aqui vai ser como está o emocional dela. Olha que emocional agitado, ansioso, né? Com essa carta do chicote da vassoura aqui. E aqui embaixo vai finalmente estar a nossa resposta. Nesta carta aqui, tá? Então eu já fui dando spoiler lá na frente, porque eu já sabia que a gente ia finalizar com essa carta aqui, tá? Então aqui, como é que tá o mental da Priscila? A Priscila tá precisando amadurecer os pensamentos, tá? Aquietar um pouco, ela tá com a mente um pouco pesada, né? Precisa de equilíbrio. E nós temos 2 cartas que vão falar em equilíbrio aqui, que é a âncora e os lírios, né? Então ela tá aqui nessa questão, tá? Com a árvore no mental a gente pode ter uma pessoa muito ansiosa, tá? Uma pessoa com uma ideia fixa, tá? Aí aqui com a âncora, ela tá começando a estabilizar o pensamento dela, centrar, serenar, botar freios, tá? E aqui no futuro ter mais paz e mais tranquilidade, um amadurecimento mental, tá? Que a Priscila tá buscando e é o que se concretiza aqui no futuro na questão mental dela. Aqui no emocional temos que ter um grande cuidado com o coração, com os sentimentos, com essa questão do chicote. A gente tem muita coisa, a gente tem desde um coração machucado, que é como eu falei, que daí pode estar buscando amor nos lugares errados, nas pessoas erradas, tá? A gente tem aqui um excesso de cobrança, às vezes, de si mesmo, tá? Com a carta do chicote, tá? E essa carta do chicote, por que eu tô dizendo? Porque ela tá descrevendo aqui a nossa cartinha do coração.
que nem aqui os lírios estavam descrevendo essa âncora, a busca de paz, a busca de serenidade, a busca de tranquilidade, de se harmonizar, de amadurecer. Aqui esse coração está se cobrando muito, tá? Tem algo aí no teu coração, como eu falei, aqui tem um coração pesado, pode ser culpa, pode, ou pode ser mágoa, pode ser ressentimento, né? Então vamos libertar esse sentimento, deixar ir, tá? Porque aqui eu vejo uma certa cobrança em cima dos teus sentimentos. E aqui, gente, a gente vai estar falando, tá? O que vai se manifestar na vida da Priscila, tá? Então aqui tem uma expectativa que passa por mudanças, tá? Então ela tinha uma expectativa no passado, agora no presente ela está revendo esses conceitos, né? Então é como isso tudo está se transformando, como isso está se materializando na vida da Priscila, tá? No entanto, deixa aqui com esses ratos um desgaste, né? Um cansaço, tá? E como eu falei, né? Tem uma cobrança. Então cuidado, Priscila, porque é como a gente conversou, tá? Algumas coisas precisam ser mudadas aí, tá? Porque aqui vai estar a nossa resposta, tá? Aqui sobre influência dessa e detalhada nessa, tá? Então, afastar pessoas oportunistas que te desgastam ou que só chegam para tirar vantagem, vem tirar uma casquinha e não querem mais nada, tá? Se não é dentro dos teus conceitos, então não te serve. Se não é para ser como tu quer, então também não te serve. Mas o que te serve tem que ser aquilo que realmente te faz bem, tá bom? E aí depois, gente, acabou? Não. A gente vai ter aqui, tá, a interpretação dos espelhos externos, que é a árvore com este rato. Então a gente tem aqui, como é que eu vou falar? O rato ele rói, né? E aquilo que fica, porque seria assim a nossa leitura, tá? Porque seria assim, ó. Então o que fica para cá é o que ele já sofreu dano, que já desgastou. Então houve um desgaste aqui até da saúde da Priscila em relação amorosa, né? Num determinado momento, tá? Então ela tem que ter cuidado para que isso não reverbere nos próximos 3 meses, tá? Depois a gente vai ler aqui, ó, aqui a expectativa dela, o projeto dela, o que ela vai obter êxito, sucesso, é um grande amadurecimento, tá? Isso tem êxito na vida amorosa, tá? Só para deixar mais claro também aqui, tá? A gente tem a presença da estrela no jogo, que ela vai nos trazer isso, tá? E vem confirmado aqui por este espelho, tá? Esse espelho que vai estar nos falando que tu consegue alcançar uma maturidade, um equilíbrio, uma paz, tá? Isso aqui ao longo desses 3 meses, tá bom? Depois o que nós vamos ter? A gente vai ver o que interage diretamente com este tema, tá? Então os sentimentos que são dela, obviamente, tá? A gente tem aqui a âncora, tá? Ela quer se sentir segura, ela quer se sentir protegida, ela quer se sentir num momento de estabilidade. No entanto, existe uma cobrança, existe um peso aqui, tá? Mas ela tem a intenção, o que se materializa é uma mudança. As coisas vão mudar, tá? O cenário vai mudar, não vai ficar como está. E depois a gente vai ter uma triangulação de causa. A gente vai pegar esta e esta, nós vamos formar um V, tá? A gente vai fazer um encontro destas 3 cartas, tá? Que vai nos dar uma causa no passado, tá? Aqui vai dar uma causa no passado, tá bom? Aqui, uma terceira pessoa pode, tá? Fique bem claro, pode sim ter tido influência nessa situação. A gente tem carta da corte no meio, tá? E veio aí uma grande mudança. A Priscila se sentia segura, estável, né? Não queria ter que fazer certas mudanças, mas acabou tendo que fazer. Pode ter tido interferência de uma terceira pessoa. Aqui, por quê? Carta da corte,
provavelmente um homem, pode ser pai, pode ser avô, né, pode ser sogro, alguém aí teve uma interferência aí na vida da Priscila. E aqui, tá, a gente tem a causa no futuro, o triângulo de consequência, né? Então, a nossa consequência aqui, ela vai alcançar o êxito, tá, de se estabelecer, tá, mas, assim, como é que eu vou dizer? Vai causar um desgaste nela, vai causar um certo desgaste, em alguns momentos ela vai estar desanimada, né, não vai estar com ânimo, disposição para muita coisa, talvez isso esteja ajudando até no amadurecimento dela em relação à situação como um todo. Fechou para ti, Priscila? Fechou aí para ti? E aí, gente, não é uma tiragem riquíssima em detalhes? E aí vocês conseguem entender, né, lá na mesa real, quando alguém fala aquele monte de coisa, e por que que a gente diz que, olha só, eu gastei quase 30 minutos lendo este bloco, tá? Com poucas informações. Imagina uma cartomante com mais informações, né? Com poucas informações. E eu não tô com o consulente na minha frente me fazendo perguntas e questionamentos, tá? Isso foram 30 minutos. Então, vocês entendem por que que eu digo que uma mesa real de verdade, sendo realmente lida como tem que ser lida, ela pode levar de 2h30 a 3 horas? Faz sentido para vocês? Quem tá comigo aí? Faz sentido ou não faz? Deixa eu virar aqui. Faz, né? Então, o bloco de 9 cartas é isso que a gente tá falando, tá? A gente vai ter um monte de informações, Então, aqui, ó, a Zil, eu não vou conseguir abrir agora aqui o teu nome completo. Tu quer botar, depois vão dizer que as minhas cartas não deslizam, né? Para quem não sabe, essas cartas são feitas por mim, tá? Essas cartas são feitas por mim, podem ser adquiridas também através daquele WhatsApp, tá? Vamos lá. Tá, Zil, que eu tava te perguntando é o seguinte, tu quer deixar aqui teu nome ou tu quer que eu abra lá no grupo para ti? Obrigada, Zil. Tu quer que eu abra aqui para ti ou tu quer deixar para abrir lá no grupo? Pode ser no grupo? Porque o que eu não gosto, eu adoro, tá, gente, até fazer live de leitura. Adoro jogar. Eu também gosto de fazer live de leitura, tá? Eu faço das leituras coletivas. Eu vou dar um spoiler aqui de leitura coletiva para quem quer trabalhar mais tarde com isso ou quem já faz leitura coletiva. Tá? Vamos aproveitar aqui, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês, tá? Agora aqui, por exemplo, eu fiz a leitura para Priscila, né? Então eu pedi para ela o nome, a data de nascimento, eu mentalizei muito forte aqui a fotinho dela que ela tem aqui no YouTube, mas às vezes a gente está lidando também com pessoas que não têm a foto, aí fica mais complicado. Lógico que a gente entende a dificuldade da pessoa estar compartilhando dados numa rede social, né? Assim, dados tão importantes. Mas infelizmente é como a gente acessa. Aí quando eu faço leituras coletivas, eu faço, né, hoje mesmo, quem quiser, mais tarde vai estar aqui no canal Radiestesia e Tarô, a tiragem dos próximos 7 dias, tá, que eu faço com a mandala dos 7 dias, tá, dos próximos 7 dias, tá. Eu faço essas leituras coletivas, né, que daí não precisa nome e tal, e cada um se identifica. Eu gosto de trabalhar com 3 opções. Eu escolho cristais, tá, porque eu adoro a energia dos cristais, tá.
Então, por exemplo, eu posso usar bastante selenita, né, para uma opção, vassoura de bruxa para outra opção. Eu posso usar, eu amo a amazonita, posso usar uma amazonita, né, vou virar ela assim que ela fica mais bonita assim. Aí eu vou deixar 3 baralhos, tá, ali. O que eu vou estar fazendo antes de fazer a minha leitura coletiva? Eu vou mentalizar, eu vou pedir amparo, auxílio para os mentores espirituais, que as pessoas para quem deva chegar aquele vídeo esteja chegando, que esteja levando a mensagem. Ao longo da tiragem eu vou estar falando isso várias vezes, tá? Isso é uma das coisas muito importantes, né? Se você não quer falar, mentalizar, e mentalizar muito forte. Uma das outras coisas que a gente pode fazer, tá? Por exemplo, eu sou reikiana e também sou radiestesista, aplicando ali um reikizinho nas cartas e mentalizando a mesma coisa durante esse reiki, né? Que isso possa estar chegando até as pessoas determinadas e tal, tá? Então a intenção da gente é tudo. A intenção é tudo. Você pode preparar nos gráficos de radiestesia também, tá? O testemunho ali e ficar com o gráfico de radiestesia, tá? Ali com o testemunho, né? Aqui meus papeizinhos de testemunho, com o testemunho ali, né, dizendo todos que acessarem esse canal, com as opções tal, né, para essa leitura de cartas. Isso é uma forma de fazer uma leitura de cartas coletiva. Tá bom, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o bloco de 9 cartas? Quer saber alguma coisa? Tem alguma pergunta? Aproveita o momento. Quem tem alguma pergunta, aproveita o momento. Até ver as horas aqui. Quem tem pergunta? Quem ficou com dúvida? Alguém? Não? Então não esqueçam de deixar o seu like. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu vou parando por aqui, vou encerrando por aqui. O nosso material do bloco de 9 cartas aqui era esse, tá? A gente já conversou um pouquinho sobre o motivo de usar cada forma de leitura, certo? Então, um beijo grande no coração de todos e até a próxima. Bye, bye!